Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Um dos momentos mais marcantes, e talvez o mais marcante da vida acadêmica, é o momento da defesa. As defesas dos trabalhos de conclusão ocorrem tipicamente ao final dos cursos de graduação, de mestrado, de doutorado, e ocorrem também durante o decorrer desses cursos, como no caso dos exames de qualificação. As defesas são compostas tipicamente por duas etapas. Primeiramente, é feita uma espécie de exposição pública do trabalho e, em seguida, é iniciada uma arguição, um questionamento, uma avaliação formal do trabalho por parte de membros de uma banca de especialistas que tem acesso antecipado e privilegiado ao texto escrito do trabalho. É por isso que antes do término do curso, antes do término do trabalho, começam as discussões sobre como compor a banca de avaliação e a que especialistas encaminhar convites para participar dessa banca. É muito difícil apresentar uma resposta genérica para essa questão, porque as regras dos diferentes cursos, departamentos, instituições do Brasil não são homogêneas, havendo muitas variações. Por exemplo, não é consensual que o orientador tem que participar da banca. Segundo muitos cursos, a presença do orientador é obrigatória. No entanto, em muitos outros, a presença do orientador é proibida, porque ele é considerado uma pessoa suspeita durante a avaliação. Da mesma maneira, não é consensual que os membros da banca têm que ter necessariamente o título de doutor, já que em muitos cursos aceitam-se membros especialistas com alguma espécie de notório saber na área específica em que o trabalho foi desenvolvido. De forma também similar, não é consensual que o membro da banca tem que apresentar produção acadêmica expressiva, que de outra forma eliminaria, impediria a participação de especialistas de empresas, por exemplo, que poderiam ter muito com que contribuir com o desenvolvimento do trabalho. É por isso que você deve estudar as regras vigentes no seu programa de pós-graduação, no seu curso, na sua instituição. Há uma outra questão importante que também não é consensual, que diz respeito a quem deve a obrigação de compor e indicar a banca. Alguns entendem que essa obrigação é da instituição, já que a defesa é uma espécie de avaliação, de forma que a banca deveria ser induzida, convidada, formada pela instituição, sem a ingerência dos orientadores e dos estudantes. De outra forma, há quem entenda que essa responsabilidade cabe principalmente ao orientador, tendo em vista que ele é a pessoa mais indicada para conhecer os especialistas que estão mais envolvidos com aquela área de trabalho. E há também quem entenda que a participação do pesquisador, do estudante, é fundamental, tendo em vista que esse também é um momento de comunicação. De minha parte, apesar de não ter nenhuma dúvida de que a banca tem que ser aprovada pelos colegiados dos programas, dos cursos, que tem que atestar que a composição da banca está de acordo com as regras vigentes, mas também não tenho dúvidas de que o momento da defesa é mais do que um momento de avaliação, é também um momento de comunicação, de forma que as bancas deveriam ser compostas de forma consensual por estudantes, pesquisadores e orientadores. Aliás, a banca deve ser composta não apenas por especialistas, na minha opinião, mas especialistas que possam, de alguma maneira, dar consequência às ideias que estão sendo apresentadas e, de alguma forma, contribuir também com o futuro do trabalho. Afinal de contas, todo trabalho de conclusão apresenta novas ideias, novos procedimentos, novos dados, e seria muito interessante que as pessoas que participam da banca tivessem condições não apenas de avaliar a correção
dos procedimentos adotados, mas também apreciar o uso futuro daquela informação que foi apresentada. É por isso que eu entendo que na composição da banca, um número de membros internos deve ser sempre igual ao mínimo exigido pela instituição, já que os colegas da instituição normalmente têm acesso privilegiado àquele trabalho, àquelas ideias, têm a oportunidade de ouvir o pesquisador, o estudante em seminários internos, muitas vezes durante várias oportunidades, vários seminários de acompanhamento, de forma que convidar muitos membros internos acaba sendo redundante e pouco efetivo para a divulgação das ideias daquele trabalho. Embora a presença do membro interno seja sempre valorizada, porque ele é uma espécie de avaliador que acompanha a qualidade dos trabalhos que são feitos dentro da própria instância de ensino. Da mesma forma, as regras das instituições normalmente exigem que algum membro de um outro departamento, que não aquele onde o trabalho está sendo apresentado, participe da defesa, para também servir como uma espécie de aferição institucional da qualidade dos trabalhos que estão sendo executados. Na minha opinião, esse membro que não é interno ao departamento, mas participa, é um membro da instituição, deveria ser um parceiro potencial, alguém com quem possamos conversar sobre o tema e com quem possamos desenvolver novos projetos e que possa apreciar as consequências dos resultados obtidos. E, finalmente, aos membros externos, que são aqueles que têm que ser convidados de outras universidades, ou de empresas, ou de outras instituições de pesquisa, e que fazem uma espécie de validação e aferição externa da qualidade do trabalho que está sendo executado. Na minha opinião, essas pessoas devem ser, além de especialistas, uma vez mais, candidatos a parceiros, eventuais patrocinadores, eventuais pessoas que vão utilizar os resultados daquele trabalho em trabalhos futuros, em novos projetos de pesquisa e que, uma vez mais, consigam não apenas avaliar a correção dos resultados, mas principalmente projetar o uso futuro e as consequências daqueles resultados que estão sendo apresentados. Finalmente, eu queria deixar aqui algumas dicas sobre quem não convidar para a banca. Por exemplo, evite os chatos, se informe, aqueles que falam o tempo todo e querem mostrar que conhecem mais aquele tema do que quem está apresentando e do que os orientadores daquele trabalho. Evite essas pessoas, evite os irados, que são aqueles que acham que tudo está errado quando não foi feito por ele mesmo e que só encontra defeitos nos trabalhos alheios. Evite também aqueles que estão magoados com o orientador ou com a instituição, porque normalmente esses indivíduos carregam essa mágoa para o momento da defesa e acabam transformando um momento estritamente profissional em um momento de lavagem de roupa suja ou de destilação de mágoas institucionais. E também evite os bonzinhos, aqueles que vão apenas lá para assinar a ata de aprovação e sequer leem o trabalho, porque eles não contribuirão em nada, nem com o trabalho que foi feito, nem com o futuro dos trabalhos que poderão resultar daquele trabalho de conclusão que você está apresentando. E lembre-se sempre, a banca não é momento de homenagem. Você não deve convidar alguém para ter a oportunidade de homenagear alguém importante para a sua vida profissional. Para isso, você tem espaço na dedicatória do trabalho. Para isso, você tem espaço nos agradecimentos do trabalho. E você sempre pode reconhecer publicamente a importância daquela pessoa para a sua vida. Se ela não pode contribuir com o futuro desenvolvimento dos trabalhos que você está apresentando, talvez o trabalho, a participação deva ser reconhecida de público, mas a pessoa não deva ser exatamente convidada
para estar na banca de avaliação. Pense nessas dicas, boa sorte na composição da sua banca e lembre-se, a defesa é um momento de comunicação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.